Em nosso mundo
Os filhos da nossa igreja, um privilégio muito grande, quando a gente vê tantos jovens sendo arrastados pelas desgraças deste mundo. Nós temos filhos, adolescentes, cantando e tocando, com todos os conflitos que a idade da adolescência nos traz. Temos nossos filhos aqui na igreja, é um grande privilégio. Meus filhos também passaram por aqui, por esse mesmo lugar, cantaram, adoraram, um privilégio muito grande. Muito bem, nós estamos estudando a carta de Judas. Estamos já na parte final, praticamente, desta carta. Nós temos expedido algum tempo para estudarmos esta palavra e expormos o que de Deus nos trouxe esse texto antigo, de 2000 anos, mas muito atual, muito moderno, muito aplicável ao contexto socio-psíquico espiritual do evangelicalismo mundial, particularmente do evangelicalismo brasileiro. Carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, ao irmão de Tiago, aos chamados amados de Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. A misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos a respeito da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora que estejais cientes de tudo de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Também os anjos que não guardaram o seu estado original, o seu domicílio original, mas abandonaram a sua casa, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. De igual modo também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo a devida punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até mesmo nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré.
Estes homens são como rochas submersas nas vossas festas de fraternidade, banqueteando-se sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam a sua própria sujeira, estrelas errantes para as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a esses foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre nuvens, em suas santas miríades, para exercer juízo contra todos os que fazem convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferem contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, na sua boca vivem propalando grandes arrogâncias, são adoradores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos profetas do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverão escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões, são sensuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-se na vossa fé santíssima, orando em todo o tempo no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, e apresentar-vos com exultação, imaculados diante da sua glória, a um único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, pelos séculos dos séculos. Amém. Temos estudado algum tempo, e os que estão nos acompanhando, normalmente da manhã, vão de entender com mais facilidade a exposição desses versículos em que vou me deter nesta manhã. Notem que é uma expressão comum, que ele diz aqui no versículo 17, onde vamos continuar o nosso estudo. Vós, porém, ele está fazendo um contraste. Desde o começo, ele está falando destes indivíduos, do versículo 4, esses indivíduos que penetraram com dissimulação. E ele começa a descrever quem são esses indivíduos. E ele coloca alguns exemplos para mostrar o que Deus vai fazer com esses indivíduos. O que Deus vai fazer? Como ele fez com Sodoma e Gomorra, como ele fez com o pessoal no Egito, como ele fez com os anjos. Da mesma forma, ele vai fazer com esses indivíduos que entram com dissimulação. Agora Judas quer fazer um contraste entre esses indivíduos e os crentes. Vós, porém, essa é a forma que ele faz para contrastar esses com estes, aqueles com estes. Ele faz um contraste para mostrar o que ele quer. Vós, porém, irmãos, o que ele está querendo dizer? Vocês não são assim, vocês não podem ser assim, e mais, vocês não podem ouvir essas pessoas que fazem assim. Vós, porém, essa é uma palavra muito comum, é um aposto, né? Muito comum, usado por Paulo, quando ele escreve a Timóteo, a primeira ou segunda carta. Ele sempre está fazendo um comentário, e ele diz, vós, porém, ele faz um aposto, faz um contraste, para mostrar qual é o comportamento dos crentes diante de uma sociedade corrupta, inclinada para o mal, depravada, pecadora, prestes à condenação. O Judas está dizendo, vós, porém, amados, esses irmãos são amados de Deus. Ele diz mesmo aqui, no versículo 1, que eles são amados, chamados irmãos e guardados por Deus, e amados por Deus, queridos por Deus. O versículo 1 diz que Deus amou essa igreja dele. Isso não quer dizer que Deus não permite muitas vezes que dissimuladores, falsos profetas, falsos ensinos, entrem para dentro da igreja. Deus permite. Lutero tinha razão quando dizia, o diabo, ele é um cachorro de Deus. O diabo é um diabo de Deus. Na verdade, o diabo pensa que faz todas as coisas contra Jesus Cristo, contra a igreja dele, e no entanto, ele vai mais ou menos como o que? Um pequeno cão em uma coleira de um dono. O diabo é diabo de Deus. Quando Deus permite que essas coisas aconteçam dentro da igreja, é para depurar a igreja. É para mostrar quem é quem dentro da igreja. Porque se não aparecessem essas coisas, como que nós íamos discernir? Como que nós íamos compreender quem era quem? É quando essas coisas acontecem dentro da igreja, é que as verdades de Deus
ficam claras dentro do corpo de Cristo. Dá para a gente divisar, diferenciar quem é quem dentro da igreja de Jesus Cristo. Notem que a igreja de Jesus, desde os primórdios, desde o seu começo ainda incipiente, quando estava começando, dentro do colegiado apostólico, esses também já apareciam. Depois, na formação da igreja, depois do Pentecostes, também acontecia. Depois, no primeiro século, que essa carta está sendo escrita, o gnosticismo apareceu de uma forma virulenta, quase que matando e destruindo o cristianismo. Foram contra estes que Judas, João, Paulo escreveram as suas missivas, as suas cartas. Vós, porém, isto é, vocês não são assim, vocês não podem comportar assim, vocês não podem se conformar, não sendo igual e menos, nem aceitando. É o que Judas está dizendo. A igreja há de combater. Quando essas coisas aparecerem, Deus vai levantar em todo o tempo da história profetas, homens que levantaram. Se vocês tiverem um pouco de paciência e lerem a história da igreja até agora, vocês vão perceber que de tempo em tempo a igreja começa a ser levada por algumas ideias não bíblicas, não cristãs, que negam o único Senhor Jesus Cristo. Os gnósticos não negavam Jesus, eles só negavam que Ele era o único. Eles não negavam a Deus, de jeito nenhum. Eles só diziam que Deus era Senhor, mas nem tanto. Havia uma inteligência, uma capacidade espiritual dentro da igreja chamada gnosticismo. Isto era a verdadeira religião. Judas está dizendo, vós, porém. Eu sei que estou falando de gnosticismo, muitas pessoas estão voando aqui porque não pegaram lá no primeiro estudo, mas a verdade é esta: vós, porém, amados. Sabe o que vocês não suportam isso? Não é porque vocês são mais crentes do que os outros, não é porque vocês são mais perfeitos do que os outros, porque vocês entendem o amor de Deus por vocês. Vós, porém, amados. Há duas perspectivas de amor dentro da comunidade dos cristãos: o amor vertical, que é o amor de Deus para com a sua igreja, e o amor horizontal, que é o amor dos crentes pelos crentes. As pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de irmãos. Essa é a grande verdade que Judas está nos ensinando aqui. Somos amados porque somos amados primeiro por Deus, e somos amados porque nos amamos mutuamente. Somos fortalecidos porque Deus nos fortalece verticalmente, com seu Espírito, com sua palavra, com cânticos, com oração. Mas somos amados também porque somos protegidos pelos nossos irmãos. A igreja funciona como uma carapaça, a igreja funciona como um escudo que nos protege contra esses assédios virulentos do maligno. Vós, porém, amados, Jesus disse: a minha igreja eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na nossa língua portuguesa, eu edificarei a minha igreja, mas no original está dizendo, minha igreja. O que Jesus queria dizer? A primeira coisa mais importante desse mundo não é edificar a igreja, não é isso, nem a igreja. O importante é que ela é minha igreja eu edificarei. Aí então as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês já participam de comunidade evangélica há muito tempo, talvez da nossa comunidade. Vocês viram, e nós também já vimos, muitas faces da igreja. Mas Jesus disse: vocês são meus amados. E porque vocês são meus amados, vocês também devem espalhar o meu amor entre vocês. A única coisa que faz vencer a Satanás não é tanto oração. Não se entristeçam comigo. Nem tanto leitura da Bíblia. Não se entristeçam comigo. O que rebate Satanás é quando os irmãos se amam. Algumas pessoas me procuraram, que têm filhos adolescentes e estão usando drogas. Pastor, agora o meu filho começou a usar droga, o que eu devo fazer? A única resposta que há para esse tipo de coisa não é pegar uma cinta ou bater ou disciplinar, porque se precisou disso agora, porque já faltou atrás. Agora não adianta você querer recobrar em tempos diferentes, tempos psicológicos, hormonais, existenciais, emocionais, de filhos, fazer uma coisa infantil para o mundo de adulto. A única coisa que os pais têm que fazer é amar. Amar não significa aceitar, porque amor, quando é amado sacrificialmente, também é uma forma de disciplina.
Não há coisa que possa mais doer no coração de alguém, é quando ele é amado mesmo fazendo o que é errado. Vós, porém, amados, lembrai-vos. Esse é um momento que a igreja precisa de muito mais do que mostrar performance, que é uma coisa interessante, desempenho, em qualquer área da vida religiosa. Os cristãos precisam de amar uns aos outros, mas amar na perspectiva divina, não um amor simplesmente social. Ele vai desembocar no social, mas um amor de entrega, um amor sacrificial, um amor que muitas vezes exige disciplina, companheirismo, suporte, coragem para enfrentar o mal, o erro, salvar alguns, como diz aqui o versículo 23, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Nós estamos vivendo numa época muito individualista. Não gostamos de ser disciplinados, não gostamos de hierarquia, não gostamos de nada. Nada pode ter hierarquia, ninguém pode respeitar mais nada a ninguém. Mas a igreja é o único lugar onde o amor tem poder para transformar a vida das pessoas. Preguei domingo passado à noite, no aniversário da igreja, que a igreja de Antioquia foi uma igreja que mudou o nome de José para Barnabé, mudou o nome de Saulo para Paulo. A igreja que ama, a igreja que abençoa, a igreja que tem poder e unção espiritual, ela é capaz, pelo poder do Espírito dentro dela, transformar a vida das pessoas pelo exemplo. Vós, porém, amados. O que Judas está querendo é que esse amor seja firmado, embasado, garantido, diz o texto, pelas palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nota-se que Judas já tinha contato com as cartas da igreja. Nessa época de Judas, que foi uma das últimas cartas a serem escritas, por isso ela está no final, ele já tinha contato com as cartas de Tiago, as cartas de João, as cartas de Paulo e de Pedro. Aliás, se vocês lerem as duas cartas de Pedro, há uma influência muito grande do livro de Judas em Pedro, ou não sei se o livro de Pedro em Judas, não me interessa, mas elas se intercambiavam. Verdades que estão em Pedro estão em Judas, que estão em Judas estão em Pedro. Ele tinha muito contato não só com as cartas dos apóstolos, mas também com os ensinos dos apóstolos. Nós somos uma igreja cristã, obviamente, e graças a Deus que somos, mas não somos só uma igreja cristã, nós somos uma igreja cristã apostólica. A nossa fé não está baseada somente nas palavras de Cristo, embora ela seja a base. A nossa fé está alicerçada na palavra de Jesus e pelo ensino dos apóstolos. Hoje vocês veem muitos apóstolos modernos, apóstolo fulano, que não tem nada a ver com essa palavra apóstolo num sentido mais arcaico, mais antigo, mais original. Apóstolos são aqueles que receberam a autoridade de Jesus para fazer o que Jesus fazia. Tanto que quando Pedro, ou Paulo, Pedro ou Tiago, ou qualquer apóstolo, via alguém doente, ele não dizia, eu vou orar a Deus para que ele possa te curar. Não, eles não falavam isso. Eles não falavam isso. Eles falavam, levanta em nome de Jesus. Porque eles eram exatamente a continuação de Jesus. O que é o livro dos apóstolos, senão a história de Jesus ramificada no meio do seu povo? Eles tinham uma autoridade direta, tanto que Jesus disse para os apóstolos, a quem perdoardes, serão perdoados, a quem retiverdes, serão retidos. Mas essa palavra não é para o Papa, não é para a igreja católica, nem para a igreja presbiteriana, nem para a igreja batista, essa palavra são para os 12. Eles tinham a autoridade apostólica, por isso que Judas diz, vós porém amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu imagino que essa carta, quando foi lida a esta comunidade, não sabemos se era uma circular, né, se era um memorando, não sabemos, mas a verdade é que essa carta foi lida, talvez por dezenas ou centenas de cristãos, e eles entendiam claramente o que Judas estava querendo dizer aqui. Vós, porém, irmãos, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A igreja
cristã, ela está embasada no ensino cristão e apostólico. E onde que Jesus Cristo pegou esse ensino? Onde que os apóstolos pegaram esse ensino? Se não do Antigo Testamento. Tudo que Jesus diz nos seus evangelhos, todos os seus textos, numa outra linguagem, num outro contexto, numa outra adequação sociológica e espiritual, todas as palavras de Jesus estavam baseadas em Moisés. Todas. Sabe por quê? Porque ele, Jesus, não podia negar-se a si mesmo. Foi ele que deu a lei a Moisés. Como agora, mais tarde, ele podia negar-se a si mesmo? Então ele simplesmente recobra os sentidos do Antigo Testamento, traz para uma cultura moderna, para uma cultura de um outro mundo, e os apóstolos fizeram por eles mesmos a mesma coisa numa outra cultura. E foi assim que o cânon, a Bíblia, a palavra de Deus foi escrita. Moisés, Jesus e os apóstolos. A igreja deve ser a intérprete fiel de Moisés, de Jesus e dos apóstolos. Quando eu falo igreja, estou falando no sentido mais católico, mais universal, mais abrangente do que é igreja. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Se vocês abrirem as nossas mídias, vocês vão ver coisas mais absurdas surgindo dentro da igreja cristã. Eu não estou falando apenas da pedofilia dos padres, que também é cristão. Eu estou falando das bagunçados bacanais que existem dentro das igrejas evangélicas. E vou dizer mais, da ânsia de poder que existe dentro das igrejas protestantes. Essa é a denúncia que devemos fazer no século 21. É por aí que devemos encher a nossa boca quando falarmos: vós, porém, amados, lembrai-vos dos ensinos dos apóstolos. E Judas disse que nos últimos tempos isso ia acontecer. Eu vou dizer o que significa último tempo. Vou trazer uma lembrança, ou vou trazer uma ilustração, uma lição de objeto, para a gente entender o que significa último tempo. Vocês já viram aquela ampulheta? Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Ele colocou a ampulheta do tempo. Ela foi caindo, 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 grão por grão. Quando caiu o último grão daquela ampulheta, um bebezinho chorou lá em Belém. Acabou. E quando o neném chora, nasce lá em Belém. Deus vira a ampulheta e começa de novo a cair grão por grão. Aquilo era um tempo, de Adão até Jesus, um tempo. Agora o tempo mudou, da ressurreição até a volta de Jesus. Último tempo, da ressurreição até a volta de Jesus. A ampulheta continuou a cair. Parece-me que esses grãos de areia da ampulheta do tempo de Deus estão chegando ao fim. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus, os quais vos diziam: nos últimos tempos, ou no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. O que é ímpia paixão? É todo o pendor, a concupiscência, o pendor, a inclinação, primeiro, pelo abandono de Deus; segundo, pelo poder dos homens; terceiro, pela sensualidade dos homens; quarto, pela apostasia. O que é de pior no mundo não está acontecendo no mundo. Porque quando você está com um terno sujo, ou um vestido branco sujo, e jogar mais um pingo de terra, ninguém percebe, porque já é sujo. É de se esperar que seja sujo. O pior é quando essas nódoas, essas manchas caem na igreja. O que há de pior no mundo não está acontecendo no mundo, creiam-me. O que há de pior no mundo está acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é que é triste. Mas Jesus disse: minha igreja eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se eles são ímpios, com as suas ímpias paixões, qual é o comportamento deles? Versículo 19: são os que promovem
divisões. Se há uma coisa que agonia o coração de Jesus, se há alguma coisa que entristece o coração do Espírito, é quando a igreja promove divisão. Deixa eu falar em tese. Eu tenho muito medo, em tese, eu tenho muito medo de receber pessoas de outras igrejas na minha igreja. Muita. A primeira coisa que eu pergunto é: por que saiu? Se foi por causa de divisão, só divisão, é melhor que não venha. Mas tantos outros há que vêm para a igreja porque saíram exatamente por questões bíblicas, por questões teológicas. Sejam bem-vindos. A questão não é a questão teológica, não é ter posição teológica. A questão é divisão. Só porque eu não gostei, só porque gostei demais, só porque não amei, só porque amei demais. E não somente saem, como promovem divisão dentro da igreja. Isso entristece profundamente Jesus Cristo. Quando essas pessoas vêm para a minha igreja por causa de divisão, falam: é melhor você voltar para o seu lugar. É melhor você voltar para o seu lugar. Eu já falei isso para algumas pessoas aqui nessa igreja, e eles voltaram para o lugar deles. Era melhor, porque se promoveram divisão lá, vão promover divisão aqui. Se falam mal de autoridades lá, também vão falar mal de autoridades aqui. É a mesma coisa, não há diferença. É questão de estilo, de caráter, ou de mau caratismo espiritual. São esses, diz Judas, que promovem divisão. Eles são sensuais. Quando eu falo sensual, eu não estou falando só de performance sexual, não é isso. Sensual é quando toca, se sentem atraídos, se sentem acrescidos ou espiritualizados quando tocam apenas os sentidos. Se eu ouço, é bonito, isso é sensual. Quando eu avalio a espiritualidade por aquilo que eu ouço somente. Quando eu falo, se eu avalio a espiritualidade por aquilo que falo. Se toco, se avalio o meu toque pela sensualidade que eu sinto. Se sinto o paladar, se eu sinto o paladar somente pelas coisas que eu sinto, não a partir de um ponto de vista de Deus. Isso chama-se sensualidade. Os nossos cultos, se vocês abrirem as mídias, são cultos extremamente sensuais, que tocam aos sentidos, extremamente sensuais. Se vocês perceberem as batidas, os tambores, as danças nos palcos das nossas igrejas, vocês vão ficar escandalizados. São esses que promovem divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Paulo disse uma coisa muito séria na primeira carta aos Coríntios. Eu queria que vocês abrissem. Só quero fazer um parênteses. Eu não gosto de pregar sobre isso, não é meu estilo, não é meu jeito. Mas é bom quando a gente prega sermões expositivos, que a gente tem que falar aquilo que não gosta. O pastor não pode pregar só aquilo que ele tem facilidade, só aquilo de que ele gosta. Acho que ele não gosta também. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu me sinto obrigado, como Judas, a mudar o estilo da carta e pregar conforme diz a palavra de Deus. Olha o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, uma coisa seríssima, seríssima, que é extremamente sensual e às vezes demoníaca. 1 Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, antes de serem crentes, deixávamos conduzir por ídolos mudos, segundo eram guiados. Como eles eram mudos e falavam? Hein? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode afirmar: maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. O que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto? A questão não estava nem com aqueles que eram do partido de Pedro, não era. Nem com aqueles que eram do partido de Paulo, não era. Nem aqueles que eram do partido de Apolo, não eram. Eram aqueles que diziam que eram de Cristo. Por quê acontecia isso? Porque eles eram os espirituais. E quando alguém exerce espiritualidade sem Cristo, é demonismo.
Quando alguém exerce espiritualidade sem Cristo, é possessão demoníaca. Quando alguém exerce espiritualidade sem Cristo, é palavra do diabo dentro da igreja. Olha o que acontecia na igreja. Como é que um ídolo mudo podia guiar alguém dentro daquela igreja, e aquele alguém dentro da igreja orava: maldito Jesus. Pode acontecer isso, pastor? Claro, está aqui. Por isso que Paulo diz, com respeito não aos dons espirituais. Isso não existe no original grego. Não existe com respeito a dons espirituais. Essa palavra pode riscar da Bíblia aí. Está escrito assim: segundo as espiritualidades. Ele está falando de espiritualidade. Depois é que ele vai discernir o que é espiritualidade não cristã com espiritualidade cristã. Ele está falando de espiritualidades que aconteciam dentro de uma igreja, que havia espiritualidade que não era cristã e espiritualidade que era cristã. Com respeito às espiritualidades, não quero que sejais ignorantes. Sério? Era mais ou menos isso que acontecia lá no tempo de Judas. E talvez Judas tenha tido orientação até desses apóstolos queridos dele, irmãos dele, amados por ele, para ensinar a igreja que numa dada geografia do seu tempo, estava sendo customizada, instrumentalizada por esses gnósticos que desvirtuavam a espiritualidade genuína, verdadeira da igreja de Jesus Cristo. Vós, porém, amados, lembrai-vos dos ensinos dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos surgirão homens sensuais e ímpios, andando segundo as suas paixões. São esses que promovem divisões, é que são sensuais e que não têm o Espírito de Deus. Uma igreja que tem o Espírito de Deus jamais diz: maldito Jesus. Jamais. Uma igreja que tem uma espiritualidade que não é de Jesus, é possível que Jesus seja maldito. Da vez passada, que eu pastoreei aqui, eu estava no meu escritório e apareceu uma senhora nipônica e me procurou, disse: pastor, eu quero vir para a sua igreja. Eu falei: mas por que você quer vir para a minha igreja? Eu estava começando um trabalho evangélico aqui, uma igreja supostamente boa, não tenho nada contra ela. Disse: mas por que você quer vir para a nossa igreja? Porque aqui eu entendo que as pessoas oram e que as pessoas falam. E aí? Não, eu estava numa reunião, no nosso culto, na igreja tal, a igreja estava abrindo aqui, não continuou por alguma razão. A igreja não é de todo ruim, mas como acontecem problemas em todas as igrejas, também na minha, não pode deixar de acontecer numa outra. Cuidado para não ficarmos muito elitistas, melhores do que os outros. Isso pode acontecer. E essa senhora, jovem senhora, disse: pastor, eu estava na igreja orando, e eu estava perto de algumas pessoas, uma igreja brasileira como a nossa, e eu vi uma pessoa orando na minha língua. Na minha língua. Foi japonês? O que ela estava falando? Maldito Jesus. Pastor, não é possível. Aqui em Jaú, há uns 20 anos atrás, talvez, hoje, não sei. Vós, porém, irmãos, lembrai-vos. Vós, porém, irmãos, lembrai-vos. Quando vocês ouvirem um culto, alguém pregando, eu desafio vocês a verem. Não fiquem encapsulados dentro de uma bolha. Abra um espaço, abra uma mente, comece a enxergar, comece a ouvir, comece a avaliar. Que seja o filtro da sua mente, do seu coração, o Espírito. Porque onde há o Espírito de Deus, diz Paulo, aí é liberdade. Verdadeira liberdade. Não uma liberdade que cativa a nossa sensualidade, que nos cativa, que nos diminui e muitas vezes nos bestializa. Muitas vezes. Lembrai-vos. Lembrai-vos. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender esse texto difícil de entender. Que nós possamos andar na tradição, agora sim, tradição cristã, na tradição apostólica. Eu não estou falando de tradicionalismo. Todo sufixo ismo significa sistema. Eu estou falando de tradição cristã, tradição apostólica. Quero fazer uma distinção entre tradicionalismo e tradição. Ouçam, guardem. Tradicionalismo é tudo aquilo
que os vivos nos ensinam, tudo aquilo que os vivos querem que a gente pratique, que os mortos nos ensinaram. A tradição é tudo aquilo que traz vida para a gente, que os mortos nos legaram. Há coisas que são mortas, que não devem reviver, e há coisas que são antigas, que devem estar vivas dentro da gente. Lembrai-vos dos ensinos dos apóstolos. Devemos voltar à nossa igreja evangélica brasileira, pelo menos digo como pastor Tupiniquim. Devemos voltar para a Escritura Sagrada. Devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, decorar a Bíblia, meditar na Bíblia, aplicar a Bíblia. É só assim que os filtros da Escritura, dos ensinos de Moisés, de Jesus e dos apóstolos, serão e que determinarão o sentido da genuína espiritualidade da igreja. Se nós não fizermos essas coisas, certamente nós estaremos sossobrando o barquinho da nossa fé dentro da história da nossa igreja do século 21. Passamos por um período difícil no mundo, num período polarizado, bipolarizado, difícil, onde os valores estão sendo esboroados, esbarrancados, onde a tradição, onde o respeito às instituições, respeito às coisas e às pessoas, idade das pessoas, tradições que nos fizeram gente e humanos e até agora são desrespeitados. Temos a tendência muito grande a cair neste mundo politizado por essa bipolaridade. Eu não entendo um capitalismo que prega que pessoas não precisam trabalhar. Eu não entendo um socialismo que cria uma massa desindividualizada, onde o RG, o CPF das pessoas são quebradas para criar uma grande massa. E também um capitalismo onde se ganha e as pessoas, muitas delas, passam fome. Eu não entendo essa bipolaridade. A única coisa que é capaz de transformar isso: amados, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, o cristianismo, é a resposta por esse mundo podre. Eu não sei como uma igreja evangélica brasileira pode ficar brigando por causa de 2 asnos no poder. Eu não entendo. Eu perdi irmãos aqui nessa comunidade por causa disso. Não dá para entender. Onde os nossos valores estão? Amados, só uma coisa é capaz de revolucionar o Brasil. Não estou sendo evangelicista. Jesus, a igreja verdadeira do Senhor, Jesus Cristo. Isso não quer dizer que os cristãos não devem pensar, raciocinar, ter opiniões ideológicas. Isso é uma coisa. Mas nada pode ser maior do que o amor de Jesus na igreja. Ao invés de exaltarmos homens, devemos exaltar o Senhor Jesus Cristo. Ao invés de exaltarmos ideologias filosóficas e políticas que têm um sentido, devemos exaltar o cristianismo, ismo cristão. Isso sim, isso é capaz de transformar o mundo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Difícil, eu não gosto de pregar isso. Não gosto. Mas é isso que eu tenho que falar. Como diz Jesus no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus, estamos vivendo numa época difícil, reconhecemos, mas a Tua palavra, Senhor, é como um farol, que na escuridade deste mundo, brilha, Deus, em meio ao mar encapelado, às ondas bravias da história, no mar escuro. Tua palavra surge como um fanal, como um farol, a guiar a nossa existência. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que me faz sofrer, que mexe com o meu coração de pastor, e que certamente também faz a igreja sofrer, e que mexe com o coração da igreja. Mas tenha misericórdia de nós, ó Deus, que amados como somos de Jesus, amados como somos do Senhor, menina dos olhos do Teu Espírito, permita, Senhor Deus, que andemos, ó Senhor, na genuína espiritualidade cristã. Santifica o Teu povo,
santifica a tua igreja, para a honra do único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por quem oramos, em nome de quem oramos, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o gozo, a espiritualidade do Espírito, estejam convosco e dentro de nós, hoje e pelos séculos dos séculos, amém. Deus abençoe. Vamos almoçar, gente. Se você puder.